Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar que Gustavo Quinteiros deu uma muito boa entrevista coletiva, cheia de recados para todos os lados, não é aquele recado pejorativo, de cobrança, de cara que excedeu o tom, nada disso. Mas são recados, são situações, alertas, informações para a imprensa, para a torcida, para dizer, olha, esse é o caminho que o Grêmio está tomando e é isso também que nós precisamos fazer para chegar ali adiante. Eu quero te resumir exatamente as principais informações dessa entrevista, mas antes preciso te dar a dica para tu pagar o teu IPVA. A Zapay é um aplicativo que para baixar é grátis, não custa nada, para botar lá e fazer uma pesquisa com a placa do teu veículo também não vai te custar nada. Mas faz o seguinte, quer pagar o IPVA em 12 vezes no cartão? Com a Zapay tu pode. Tu baixa o aplicativo de graça aqui na descrição no primeiro comentário, coloca a tua placa, clica em pesquisar e vê lá quanto tu tá devendo. Pode ter IPVA, licenciamento, se bobear uma multa. Tu consegue juntar tudo isso, fazer um pagamento e parcelar em 12 vezes no cartão com a Zapay. O que tem de bom nisso? Bom, primeiro que é fatiado, né? Dá uma boa aliviada. Segundo, tem desconto do governo para quem paga à vista. A Zapay paga à vista para ti, mas tu parcela depois com eles. E usando meu código JBFrio20, que também está fixado aqui embaixo, tu tem 20% de desconto. Então, usa a Zapay. Gente, vamos lá. O Quinteiros deixou claro que o importante nessa primeira partida era a questão física. E ele até ficou mais tranquilo que os jogadores do Grêmio estavam melhores fisicamente no final do que o Brasil de Pelotas, que tem mais tempo de trabalho. Esse era o primeiro objetivo, o Grêmio estar bem fisicamente. O Quinteiros foi categórico ao dizer que nessas primeiras 2 semanas de trabalho focou extensamente na questão física e melhorar esse condicionamento dos jogadores, que ele focou nesta situação. E que agora, obviamente, vai ter que melhorar em muitos aspectos. Ele disse que algumas jogadas, associações até aconteceram, mas que só a partir de agora, depois dessa estreia, que ele vai focar na parte tática. E disse, a partir de então eu vou querer mais execuções táticas, um jogo mais associado, questões que faltaram, nitidamente faltaram nesta partida contra o Brasil de Pelotas. Aqui tem um prazo, tá? E como eu disse, são cheias de informações, de recados, situações. Ele acha que tem pelo menos 4 semanas necessárias para formar um time, de 4 a 6 semanas. Passaram-se 2. São 2 semanas apenas de trabalho para já estar em campo. E ele acha que precisa de pelo menos 4, quem sabe 6. Ou seja, quase todo o campeonato gaúcho. O Grêmio vai estar jogando com uma situação mais perto do que ele gosta de identidade de time, mas na semifinal ou final do gauchão é óbvio que o Grêmio tem que chegar por lá e tudo mais. Mas ele disse, olha, o Grêmio mostrou em alguns momentos o que ele quer, como perdeu a bola, pressiona para recuperar mais rapidamente, faz tabelamentos, faz associações de jogadas, falta, ele disse falta, mas a partir de agora o Grêmio vai precisar fazer isso. Ele disse, olha, eu estou trabalhando por isso. Também tem a questão dos reforços. E aí, o Quinteiros foi categórico ao dizer, e até ele corrigiu educadamente, sempre no ótimo tom, não brigou com ninguém, mas disse para o repórter, nós não estamos reforçando. Eu não estou atrás de reforços, eu estou atrás de reposições de jogadores. Eu estou repondo jogadores que replaçar, né? Replaçar, ele falava no seu espanhol. Ele estava repondo jogadores. Ele estava substituindo jogadores que saíram. Citou Jeromel, citou Rodrigo Caio, citou Reinaldo, citou o Soteldo, o próprio Marquezinho goleiro e tudo mais. Em 3 momentos da entrevista, ele é muito claro, dizendo que está conversando direto com a direção, que a direção está trabalhando ativamente para contratar jogadores, mas que essas contratações são para repor os jogadores que saíram e não necessariamente reforços. Então quando tu pensar assim, pô, tá vindo o lateral esquerdo, um baita reforço do Grêmio, ele disse, não, nós estamos apenas repondo os jogadores. Eu acho que por Cuéllar não vale isso, né? Porque Cuéllar não tá na lista de sair, o primeiro volante e tal, o Grêmio perdeu, tinha o Dodge, ficou com o Dodge, né? De primeiro volante mesmo. E aí ele fala o seguinte, olha, nós estamos repondo os jogadores que automaticamente o Grêmio tá fazendo esforço. Ele disse, ó, tá fazendo esforço, espero que cheguem, mas enquanto isso o que eu posso fazer é dar uma identidade para esse time, melhorar os jogadores que estão aqui. A ideia, segundo o Quinteiros, era que o Marquezinho permanecesse. Mas aí, segundo ele, tanto o Grêmio quanto o jogador decidiram pela saída. E a partir de então tiveram que buscar um goleiro no mercado. Disse que a responsabilidade para buscar um nome do novo goleiro é do preparador de goleiros, Matheus Famer, que acaba de chegar do Vasco da Gama, em conjunto com a comissão técnica. Mas ele disse muito sincero, dizendo, olha,
não havia muitas possibilidades, não tinham muitos nomes à disposição. Agora, torce para que o Volpi faça e consiga dar à equipe aquilo que é necessário. Ou seja, ele foi muito claro, dizendo, primeiro, a situação é com o preparador de goleiros. Aí depois até inclui a comissão técnica dele, mas coloca mais uma responsabilidade no preparador de goleiros como o cara que escolheu. Só que fala, não tinham muitos jogadores à disposição, não tinha esse leque de oferta, pensando no goleiro que o Grêmio perdeu, que precisava e o que poderia contratar. É óbvio, né? Não tá à disposição lá e sei lá, buscar o Everton no Palmeiras, isso não vai acontecer. Ele garante que está trabalhando para substituir Diego Costa, Soteldo, Reinaldo, Jeromel, Kahneman, citou até o Kahneman, tá? Como o Grêmio está atrás de um zagueiro canhoto, o Marcão, já falei sobre ele aqui no canal, é só dar uma pesquisada, o Marcão que está no Sevilha, e aí ele fala assim, ó, substitui o Kahneman. Por quê? Porque o Kahneman está lesionado, e provavelmente o Kahneman só vai voltar mais pela metade do ano. Então ele disse, ó, primeiro tem que repor esses jogadores e depois trazer mais para fortalecer esse grupo. Garantiu também que vai analisar os meninos da Copinha, que sabe que tem bons valores por lá. Ele disse que alguns deles virão para o profissional, porque a ideia é ir formando jogadores experientes que estão chegando, coejaros que já estão aqui, com garotos, com jovens, e ele disse que está sim tentando compor esta situação com esses jogadores. Mas, por exemplo, ele vai usar jogadores da Copinha, vai usar jogadores da base, que um deles é o Natan Fernandes, mas ele quer um ponto experiente. Ele chegou a dizer que o Grêmio está buscando de forma urgente jogadores que joguem como atacante de velocidade. Ele disse, tem jogadores na Copinha, vamos lá, o Alisson Edwards fez boa Copinha, o Gabriel Mack fez ótima Copinha na reta final e tal, e jogadores na seleção. Há informações de bastidores que o Natan Fernandes foi sondado no mercado e ele, Quinteiros, ligou para o Natan Fernandes lá na seleção para dizer, olha, eu conto contigo, se der não sai, fica aqui porque eu quero te usar. Então isso é um ponto positivo e interessante nessa situação, mas ele falou abertamente, eu preciso, eu quero, eu necessito ter um jogador mais experiente para compor e incorporar esse time do Grêmio. Então assim, os recados são claros. Não está contratando, está substituindo, precisa de reforços, precisa de 4 a 6 semanas para evoluir esse time do Grêmio. Cara, tem muitas outras informações. Por exemplo, elogio ao Edenilson, dizendo que é um jogador que pode jogar em qualquer setor do meio campo para frente da parte direita, pode ser um segundo homem de meio campo caindo mais pela direita, pode ser um ponta que cai mais por dentro. Ele gosta muito do Edenilson, diz que é um jogador bom, que consegue dar em dinâmica e intensidade no segundo tempo das partidas e que isso é interessante. E por fim, falou até do Monsalve, que não entrou nesse jogo contra o Brasil de Pelotas. E ele disse, o Brasil de Pelotas estava fechado, eu senti que não era jogo para ele, mas que no próximo jogo contra o Juventude, domingo à noite, na Arena, o Monsalve vai jogar. Então já temos um jogador escalado. Na verdade, ele falou que vai usá-lo no próximo jogo. Ele não disse que se como titular, mas se não for titular, ele vai entrar no segundo tempo, porque segundo ele está trabalhando para ganhar oportunidades, é um muito bom jogador e tudo mais, só não casou com a característica de não querer botar um meia da característica dele num jogo fechado contra a equipe do Brasil de Pelotas, porque não viu sentido para isso. Mas, repito, insisto, muitos recados interessantes nessa entrevista. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.